Estamos em mais uma aula de física, tá? Na parte de óptica. Hoje o nosso assunto vai ser espelhos esféricos, tá? Eu sou o professor Jean Pegoraro e vou ajudar vocês nessa parte de hoje. Então, continuando a nossa sequência da nossa aula passada de espelhos planos, né? O que é um espelho esférico? Acho que o próprio nome dele já diz como vai ser a forma do espelho. Esse espelho vai ter uma forma que vai ser aproximadamente como uma esfera. Tá? Então vamos imaginar uma esfera num primeiro momento e vamos dizer que essa esfera é muito boa refletora de luz. Tão boa que muitas vezes eu posso ver a imagem de um objeto. Tá? Então aqui, temos alguns elementos que nós precisamos saber do espelho esférico. Tá? No ponto central desse meu espelho esférico, lembra lá da tua geometria plana? Como é que é o ponto central de um círculo? Chama-se de centro, certo? E aqui tu pode verificar que essa linha pontilhada nós chamamos de eixo principal. Vai ser um eixo onde eu vou começar a analisar como depois vai se propagar os meus raios notáveis em cima disso. Então o primeiro pontinho da parte de espelhos esféricos que tu tem que saber é esse chamado centro do meu espelho. Tá? Em algumas bibliografias eles chamam de centro de curvatura, mas o importante é que tu não fique muito preocupado com a nomenclatura, e sim tu saber identificar onde vai ser esse ponto, ok? Logo à frente, em direção ao espelho, tá? Nós temos o foco dele. O foco do espelho, tu vai verificar que daqui a pouco nós vamos ver como vai ser as imagens formadas a partir de quando o corpo está no foco, entre o centro, entre os dois, tá? Em virtude dos nossos raios que nós vamos aprender agora. Logo aqui, um pouco depois do foco, nós temos o chamado vértice do espelho. O vértice do espelho também é um dos 3 pontos dos espelhos esféricos que tu tem que saber para tu começar o teu estudo, tá? Então assim, pessoal, algo de matemática bem simples que tu tem que saber sobre esses pontos dos espelhos esféricos são que, se eu pegar essa distância do vértice até o centro do meu espelho, eu vou chamar de raio de curvatura. Então tu começa a lembrar lá da tua geometria plana que o raio de um círculo era o quê? A distância de um ponto central do círculo até a periferia dele. Aqui não vai ser diferente. Essa distância do vértice até o centro, nós chamamos de raio de curvatura. Tá? Então aqui eu coloquei no meu slide esse R se referindo a raio de curvatura do meu espelho esférico. Ok? Se eu pegar agora essa distância do vértice do espelho até o foco dele, nós chamamos de distância focal. Ok? Então, se eu pegar uma régua e medir essa distância, eu representei por um Fzinho minúsculo, que é a chamada distância focal do espelho. Uma coisa que é importante, se eu, por exemplo, disser que essa medida do vértice até o centro tem um valor de 10 centímetros, ou seja, o raio de curvatura do meu espelho é 10 centímetros, essa distância do foco até o vértice, do vértice até o foco aqui, vale exatamente 5 centímetros. Ou seja, se tu souber a distância do raio de curvatura, se eu pegar ela e dividir por 2, eu vou ter a distância focal do meu espelho esférico, tá? Então nós temos uma relação matemática muito importante. Se tu parar para pensar, sempre que tu tiver essa distância focal, se tu pegar e multiplicar por 2, tu tem o raio de curvatura do teu espelho, tá? Então, aqui nós temos uma relação muito importante, que eu até botei um AB vermelho aqui para te chamar a atenção, que essa distância do raio de curvatura do espelho, o que é o raio de curvatura? Do vértice até o centro é exatamente o dobro da distância focal do meu espelho. Fazendo com que eu tenha uma relação matemática que não é uma relação difícil. É só tu pensar o seguinte, se eu pegar essa distância do raio de curvatura do espelho, do vértice até o centro, e pegar ela e dividir por 2, eu tenho a distância focal do meu espelho. Certo? Então, para fins matemáticos, isso é a primeira coisa que tu tem que saber do espelho esférico, tá? Só que nós temos 2 tipos de espelhos esféricos, tá? Então, o primeiro espelho esférico, eu quero, antes de te apresentar, eu quero que tu pegue uma concha. Uma concha que tu tem ali embaixo da tua pia, que tu usa para se servir de sopa ou de feijão, e olha dessa maneira, tá? Digamos assim, os espelhos esféricos,
eles têm dois funcionamentos diferentes. Eu tenho o primeiro espelho, que nós chamamos de espelho côncavo, que eu vou associar como sendo a parte de dentro da concha, tá? Então, o espelho côncavo é quando a parte de dentro da concha é refletora, ok? Esse é o primeiro espelho que nós vamos estudar, e o segundo espelho, que é o espelho convexo, é como se fosse a parte de fora da concha refletora. E isso eu vou explicar muito bem agora. O primeiro espelho que nós vamos analisar, digamos assim, é a parte interna da concha, tu pode analisar com uma colher. Sempre que aquele espelho esférico que eu te mostrei antes, ele tiver a parte interna refletora, nós classificamos ele como um espelho esférico côncavo, ok? Então imagina que esse espelho esférico côncavo é aquele espelho que vocês, meninas ou meninos, fazem aquelas limpezas de pele, né? E tu vê o quê? As imagens do teu corpo, do teu rosto, muito maior do que são na verdade. Tu verifica que é um caso muito particular, que tu está entre o foco do espelho côncavo e o vértice, fazendo com que tu pode tirar todas aquelas impurezas, aqueles pontinhos pretos que tu tem no teu nariz, tá? Em virtude dessa tua imagem do teu rosto que está maior, ok? Então, para te prestar atenção, o espelho côncavo é quando a parte interna é refletora, ok? E quando a tua parte externa do espelho é refletora, nós temos um segundo grande grupo, que é o chamado espelho convexo. Esse espelho convexo, pessoal, vestibulares adoram cobrar isso. Onde ele é usado? Primeiro, a aplicação mais usual dele é em lojas ou em ônibus. Ele serve para quê? Ele serve para te aumentar teu campo de visão, tá? Do espaço que tu tens. Então, por exemplo, se tu tiver uma loja, é muito interessante tu colocar esse espelho esférico convexo, que é a parte de trás refletora, digamos assim, a bundinha da coxa, né? Que faz com que tu consiga ampliar o teu campo de visão. Então, pessoal, é muito interessante, se tu for pegar uma colher, é muito bom na primeira vez que tu for estudar espelhos esféricos, pega e estuda com uma colher. Sempre quando tu tiver dúvidas para saber qual é o côncavo e qual é o convexo, lembra que o espelho côncavo é aquele onde tu bota a comida. Ou seja, é a parte interna que é refletora dele. Certo? Ok? Então agora, pessoal, lá nos espelhos planos, né, nós tínhamos os raios de luz, que nós vimos na nossa aula passada, que eu fiz o experimento do laser e te mostrava como a luz se propagava quando refletia no espelho. Aqui, pessoal, nós precisamos usar aqueles conceitos, mas aqui vai ser mais simples. Imagina que uma fonte luminosa, ela emite milhões, infinitos raios de luz quando incidem em algum corpo, certo? Só que aqui na parte de espelhos esféricos, eu vou ensinar para vocês apenas 3. Tá? Esses raios de luz que tu vai verificar agora, eles são essenciais para te conseguir formar as imagens. Então aqui, ó, quero que vocês cuidem o seguinte, que isso aqui é a forma esquemática de desenhar um espelho esférico côncavo. Então voltando aqui, ó, um espelho côncavo, ele pode ter essa forma de desenho ou essa forma esquemática. Porque cá entre nós, se tu for um cientista ou simplesmente alguém que está fazendo estudo, é muito mais fácil tu desenhar isso aqui do que desenhar um espelho bonitinho, tá? Para te fazer algumas contas. Então olha só, o espelho côncavo, geralmente um padrão, quando eu estou me referindo a um espelho côncavo, eu coloco a parte não refletora, essas flechinhas aqui, como se fosse a parte de trás dele. Então vocês cuidem, tá? Que dependendo do vestibular, ele não tem a obrigação de te dizer qual espelho que é. Simplesmente mostrando o desenho de uma forma esquemática, te mostrando o foco e o centro deles, tá? Tu verifica que espelho é. Então olha só, espelho côncavo, qual era o espelho côncavo? Era a parte de dentro da colher refletora, ou da concha. E o espelho convexo era a bundinha dela, que seja a parte de trás que era refletora. Tá? Então assim, pessoal, essa parte eu quero que vocês peguem agora seus cadernos e copiem direitinho isso, porque é muito importante para te formar as imagens. Nós temos 3 raios notáveis, tá? Esses raios vai ser em virtude daquela reflexão da luz que nós estudamos um pouquinho antes. Então, primeiro raio notável. Imagina que eu lanço um feixe de um laser, tá? Um laser eu pego e lanço ele nessa direção. E aí, esse é o raio número 1. Diz o seguinte: raio paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco, tá? Então esse é o primeiro raio notável dos 3 que tu tem que saber. Então o que ele disse, ó? Raio paralelo ao eixo. Então imagina que eu pego um laser e lanço nessa direção. O que esse raio notável faz? Se ele for incidido na direção, na direção do eixo, tá, do meu espelho, ele vai ser refletido na
direção do foco. Tá? Isso é o raio número 1 e eu digo pra ti, é um dos que tu mais vai usar, certo? Então o raio número 1 significa o seguinte, lança um laser paralelo ao eixo óptico. Quando ele bater no espelho, ele vai ser refletido na direção do foco. Cuidem as diferenças, tá, pessoal? Que no espelho côncavo o foco está nesse lado, em virtude que a superfície interna é refletora. No espelho convexo é exatamente o contrário. E aqui são os prolongamentos de luz, que mais à frente, agora na mesma aula, eu vou explicar isso. Ok? Raio número 2. Pessoal, o raio número 2, se tu entendeu o raio número 1, é só tu pensar o raio número 1 ao contrário. O que o raio número 1 dizia? Raio paralelo incide na direção do foco, certo? Como o espelho volta aqui na direção do foco. Imagina o contrário. Se eu lançar um raio agora na direção do foco, pensa o contrário do raio número 1, como é que ele volta? Paralelo ao eixo. Então tu pode notar, pessoal, que dos 3 raios, se tu entender o primeiro, tu verifica que o segundo é exatamente igual ao primeiro, só que é o contrário. Então, ó, segundo raio notável, raio na direção do foco, tá? Ele reflete paralelo ao eixo, certo? Entendido isso? Agora, no primeiro momento, deve estar pensando, mas professor, por que eu tenho que saber esses raios notáveis? Já vou te mostrar de uma maneira mais fácil por quê. Agora, o terceiro raio. Larguem tudo que vocês têm na mão, tudo. E prestem muita atenção, porque esse é o raio mais difícil de todos. O que o raio número 3 diz? Se eu lançar um raio na direção do centro de curvatura, sabe como ele vai ser refletido? Ele é refletido na mesma direção, pessoal. Então, na realidade, esse raio número 3, até vou montar de novo, que eu acho que eu passei na frente do vídeo, ó. Raio na direção do centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo. Então esse é o mais fácil de todos. Tu verifica que desses 3 raios que tu precisa saber, o primeiro é, paralelo vai na direção do foco. O raio número 2 é o contrário do primeiro. Em direção do foco ele volta paralelo. E o raio número 3 é o mais fácil de todos. Raio que eu incida na direção do centro, reflete sobre si mesmo. Certo? Então agora que tu já sabe esses 3 raios notáveis, até existe um quarto, que é o que tu incide na direção do vértice, reflete pelo mesmo ângulo, tá? Mas eu vou falar em lentes, que vai ser mais importante, tá? Apenas com esses 3 raios que eu te disse, tu já tem condições de formar as imagens. Então, pessoal, vamos analisar o nosso objeto de estudo, quais são os casos possíveis que eu vou ter nos meus espelhos esféricos. Então tu pode verificar aí que eu tenho um dos meus ídolos, né? Essa é uma figurinha do Michael Jackson, e aí tu te pergunta, professor, o que o Michael Jackson tem a ver com óptica? Olha, absolutamente nada, mas é engraçado, fica o slide, tá? Então aqui, primeiro caso que nós vamos estudar. O espelho côncavo, ou seja, a parte dentro da colher refletora, tem 5 casos possíveis de imagens, tá? Então nós vamos analisar todos os 5 casos possíveis. Tu vai verificar que na realidade vão se resumir em 4, porque um deles não vai ter imagem nenhuma. Então assim, pessoal, primeiro caso, objeto depois do centro de curvatura. Então eu pego o meu objeto e vou analisar como vai ser a imagem formada desse meu objeto. O que eu preciso saber? Eu vou imaginar raios notáveis saindo da cabeça do Michael Jackson. Então vamos supor que eu vou utilizar o raio número 1. O que o raio número 1 nos falava? Raio que incide paralelo ao eixo, ele reflete na direção do foco. Tá? Vamos analisar isso fisicamente. Vamos supor que eu coloquei uma fonte luminosa atrás do Michael Jackson e eu estou verificando só um raio que está refletindo essa cabecinha dele, tá? Por esse raio número 1. Então digamos assim, ó, quando eu estou utilizando o raio número 1, essa pontinha da cabeça dele está sendo refletida dessa forma. Raio paralelo, pum, bate e vem na direção do foco. Então o que eu preciso analisar? Para eu formar as imagens, tá, dos meus objetos, eu preciso de 2 raios. Eu preciso que 2 raios se encontrem em algum lugar. Então pensa assim, ó. Poderia usar o raio número 3? Poderia. Assim como eu posso usar o raio número 2. O raio número 2, pessoal, era o quê? O contrário do raio número 1. O que o raio número 2 dizia? Raio que incide no foco, reflete paralelo ao eixo. Então olha só, vamos imaginar um raio que também saia da cabeça do Michael Jackson. Quando ele bate aqui no espelho, ele reflete paralelo ao eixo. Então aqui, ó, o que eu posso notar? Que essa pontinha da cabeça do Michael Jackson vai ser refletida aqui. Então o que eu consigo ver? Que a minha imagem dele vai ser formada nessa orientação em relação ao meu espelho. E agora nós temos as classificações dessa imagem, certo? Então, pessoal, lembra da aula de espelhos planos? Tá? Sempre que essa minha imagem aqui, ela está
invertida em relação ao meu objeto. Concorda? O meu objeto está orientado para cima e a minha imagem está para baixo. Quando isso ocorre, eu digo que a minha imagem é inversa. Tá? Ela é inversa. A minha imagem é invertida em relação ao objeto. E aí, pessoal, tu começa a pensar o seguinte. Lá no espelho plano, a minha imagem só tinha um caso, né, que era o virtual, direta e igual ao objeto. Aqui, o que acontece? Sempre que essa minha imagem for formada pelas reflexões da minha luz, ou seja, os raios realmente passarem por aí, eu digo que ela é uma imagem real. Tá? Ela é uma imagem real porque ela foi formada pela reflexão desses raios. E aí, pessoal, pensem o seguinte, sempre que a tua imagem for real aqui no ensino médio, né, e ela tiver sido classificada como uma imagem real, ela é uma imagem dita, tá, invertida, certo? Então tu começa a jogar com as alternativas de vestibulares, que nunca tu pode ter uma alternativa que tenha real e virtual classificando a mesma imagem, tá? Aqui no ensino médio isso não é abordado. Então, pessoal, o que eu consigo ver? Classificação dessa imagem, ela é o quê? Real. Por quê? É formada pelos raios de luz aqui, pela reflexão deles. E invertida por quê? Primeiro, porque é real. E segundo, porque ela está invertida em relação ao objeto. E aqui no meu desenho, talvez tu não consiga ver muito bem, mas eu acho que está claro sim. Ó. Se eu pegar as dimensões desse objeto e for comparar com as dimensões da minha imagem, eu verifico que a minha imagem ela é menor que o objeto. E aí a minha imagem fica classificada como real, invertida e menor que o objeto. Ok? Então esse foi o primeiro caso onde eu expliquei um pouquinho mais. E agora eu vou ver cada caso possível de um espelho esférico côncavo. Tá? Segundo caso, objeto sobre o centro. De novo, vou pensar nos raios notáveis. Pensando no raio número 1. Raio paralelo vai na direção do foco. Ok? Ah, professor, eu poderia usar o raio número 3 para ver onde eles vão se encontrar? Poderia. Ó, se eu imaginasse o espelho chegando até aqui, ó, raio que incide no centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Eu verificaria que a minha imagem ficaria bem aqui embaixo. Mas, para te decorar de uma maneira mais fácil, para te entender, fica sempre pensando no U2. O que o raio número 2 diz? Ó? Raio que incide na direção do foco, ele volta paralelo. Tá? Então, onde esses raios se encontrarem, vai ser onde a minha imagem vai ser formada. Então, vamos classificar ela. Ela é invertida em relação a objetos, concordam? Se ela é invertida, obrigatoriamente ela tem que ser uma imagem real. Tá? Então, essa minha imagem ela é real e invertida e exatamente do mesmo tamanho do meu objeto. Ou seja, as dimensões são iguais. Certo? Então, segundo caso, que é o objeto sobre o centro de curvatura, a minha imagem é real, invertida e igual ao objeto. Certo? Terceiro caso, o objeto entre o centro e o foco. Eu posso analisar os mesmos raios de luz de novo. Então já deve estar cansado de ouvir eu falando dos raios notáveis, mas vamos continuar usando sempre o raio número 1 primeiro, que aí tu já vai ficcionar ele mais forte no teu cérebro, certo? Então, raio paralelo incide pelo foco. Segundo raio, raio número 2, raio que incide na direção do foco, reflete paralelo. E a minha imagem vai ser formada aqui atrás, ó. Vamos classificar ela. Ela é uma imagem real, tá? Porque ela está invertida e ainda está formando pelas reflexões desses raios. Então ela é uma imagem real, invertida e maior que o objeto, certo? Então isso é muito bacana e tu pode até verificar com a tua colher. Se tu pegar a parte côncava dela, tu começar a aproximar, tu verifica direitinho. Tu estás de ponta cabeça, depois tu vai aumentando e quando tu estiver exatamente sobre o foco da tua colher, né, se fosse analisar uma distância focal, é o quarto caso da minha imagem aqui. Na realidade eu não gosto de chamar quarto caso de imagem, né? Porque tu vai ver o seguinte. Se eu lançar um raio de luz paralelo, ele vai ser refletido para onde? Pelo foco. Se eu lançar o raio número 3, por exemplo, incide no centro, não sofre desvio. O que eu consigo analisar? Que esses raios nunca vão se encontrar. Se eles nunca vão se encontrar, não vai ter formação de imagem. Então é dito uma imagem imprópria, tá? Então se tu pegar a tua concha ou a tua colher e tu começar a aproximar ela do teu olho, tá? A parte côncava dela, tu vai ver o teu olho de ponta cabeça. Vai ter um ponto que ele vai ficar de ponta cabeça das mesmas dimensões do teu olho, que é quando tu está sobre o centro de curvatura da tua colher, e quando fica tudo embaçado, significa que tu estás na distância focal. Então eu brinco com isso, mas é legal. Estuda a óptica, a parte dos espelhos esféricos, pelo menos da primeira vez, com uma colher do lado, tá? Te ajuda bastante, certo? E aí o nosso quinto e último caso, pessoal, que é
quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho. Eu vou notar que vai ter uma imagem um pouco diferente das outras. De novo, raio paralelo, né? Opa, não comecei por ele. Raio número 3, raio que incide sobre o centro de curvatura, ele não sofre desvio. Se eu for analisar o raio número 2, o que ele falava? O raio número 1, perdão. Raio que incide paralelo ao eixo reflete sobre o foco. Verifico que aqui os raios não vão se encontrar nunca. Mas se eu imaginar os prolongamentos deles, né? Ou seja, botar um observador, eu vou verificar que eles vão se encontrar ali. E aí eu tenho o único caso de imagem do meu espelho esférico côncavo que ela é direta, certo? Então vamos classificar ela. Nesse ponto agora, o que tu começa a notar? Que essa imagem ela foi formada pelos prolongamentos, certo? Se ela foi formada pelos prolongamentos, ela é dita uma imagem chamada virtual, tá? Por quê? Não foram os raios de luz propriamente ditos que chegaram ali, sim os prolongamentos dele. E se ela é uma imagem virtual, lembra? Obrigatoriamente ela tem que ser direta. Se o objeto está para cima, a imagem também tem que estar para cima. Direta ou direita, certo? Que algumas bibliografias, alguns vestibulares, eles classificam direta como direita. Ok? E maior que o objeto. Então tu pode notar que quando tu vai nos salões de belezas, tu sempre tem um espelho esférico côncavo, com uma distância focal que faça com que tu sempre fique o teu rosto entre o foco e o vértice do espelho. Para quê? Para a tua imagem parecer maior do que ela é na realidade. Daí tu poder limpar a tua pele, certo? As impurezas. E agora, pessoal, nós vamos ver o caso único do espelho convexo, tá? Esse espelho convexo é aquele que nós utilizamos em lojas para aumentar o campo de visão. Tu vai verificar que isso acontece por quê? Ó? Só tem um caso que eu posso analisar aqui. Ou seja, qualquer ponto que eu for colocar esse meu objeto, eu só vou ter uma forma de imagem. De novo, raio paralelo incide na direção do foco. Só que cuida, como o espelho convexo é a parte de trás da colher, é como se fosse a bundinha dela, é o outro lado que é refletor. E eu verifico que ele reflete sim na direção do foco, né? Só que eu vejo que é o prolongamento que continua ali naquela direção. Então, qual é o segundo raio que eu posso utilizar? Posso utilizar o raio número 2 ou até o raio número 3. Então vamos ver, ó, o raio número 3, o que ele diz? Raio que incide na direção do centro não sofre desvio, fazendo com que a minha imagem vai ser formada aqui. Bom, classifiquem comigo, ela é uma imagem real ou virtual? Se ela está direta em relação ao objeto, ela é dita uma imagem virtual, tá? Se ela é virtual, ela vai ser direta. E, pessoal, se eu pegar as dimensões, vai ser uma imagem, tá? Que vai ser menor que o meu objeto. Então, olha só como é lógico, tá? Se tu tem um supermercado e tu quer aumentar o campo de visão, tu quer botar nas entradas deles para ver como estão os teus clientes, tu bota um espelho esférico convexo, tá? Porque esse espelho esférico convexo aumenta o campo de visão, tá? Dos teus objetos, dos teus corredores do supermercado. Então aqui, pessoal, é o único caso que tu tem no espelho convexo, que é o quê? É quando a bundinha da colher é refletora. E aqui eu coloquei um resuminho para ti, tá? Até vou sair da frente do quadro para te conseguir copiar, pelo menos, ou pausar o vídeo e verificar que isso é como se fosse um resumo, que são os 5 casos, tá? Do espelho côncavo. Então todos aqueles 5 casos que nós vimos agora. Por exemplo, meu objeto aqui eu pintei de vermelho. Então, o objeto quando está depois do centro de curvatura, onde é que vai estar a imagem dele? Aqui embaixo, ó, uma linha. E aí eu escrevi, ó, real, invertida e menor, tá? Só para te aprender a usar esse quadrinho que eu mostrei aí. Até nem estou na frente para te pausar o vídeo e copiar isso, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de espelhos esféricos, tá? Nossa próxima aula eu vou falar na parte da equação de Gauss, que é algo que não é cobrado muito nos vestibulares, certo? Agradeço pela atenção de vocês, tá? Que estão clicando, curtindo o nosso canal aqui do Aula D, sempre participando, fazendo comentários nos vídeos, tá? Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas tem um recado para vocês, pessoal. Nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Um abraço, tchau, tchau.